Que a graça e a paz de Cristo continue com a sua vida. Deus o abençoe. É muito bom estarmos novamente aqui com você e louvamos a Deus pela sua vida, porque na correria do seu dia a dia, mesmo assim, você tem se esforçado para ter esse tempo com Deus. Talvez em casa, com a família, talvez sozinho, talvez no carro, talvez antes de dormir, não importa, irmãos. O que importa é que nós sejamos intencionais em tirar esse tempo para meditar nas coisas espirituais. Amém. E que você não desista. Bom, nós estamos trabalhando dentro do tema a herança familiar. Aquilo que deixamos, as marcas que deixamos na vida dos nossos filhos, de modo intencional ou não. Quer você queira ou não, você está deixando marcas, né? Seja papai, seja mamãe, um vô, uma avó que cria um neto, um tio, uma tia que educa uma outra pessoa, ela vai receber marcas. Então, nós já falamos sobre as marcas positivas. Inclusive, eu quero saber se você que ouviu semana passada fez a atividade que nós deixamos, que era exatamente sobre as marcas positivas. Você, sim. De forma grata, de forma bela, chegar para o seu pai, chegar para sua mãe, para a pessoa que criou você e dizer a ela, olha, eu louvo a Deus porque você me ensinou a ser honesto. Eu louvo a Deus porque você me ensinou os caminhos do Senhor. Não sei o que você escreveu, mas você precisa verbalizar isso, dizer isso para eles, ok? Isso é muito bom. E hoje a gente vai estar trabalhando também sobre as marcas negativas. Aquilo que, a influência ruim que a gente recebeu ou que a gente está deixando sobre aqueles que nós estamos educando. Bom, é praticamente impossível uma família não deixar marcas negativas. Ela deixa positivas, mas ela também vai deixar marcas negativas. Há um texto que talvez seja conhecido de vários de vocês, que eu quero pedir Joquebede para ler, que é Romanos capítulo 3, o verso 23. Eu creio que a maioria sabe de cor, né, irmãos? Esse texto a gente aprende quando criança. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos, né, separados estão da presença de Deus. O nosso pecado faz essa separação. Bom, partindo deste pressuposto bíblico, então, toda pessoa, toda família vai de alguma maneira ou de outra deixar alguma marca negativa na vida de quem ela criou. E não adianta nós negarmos isso. Recente, eu e Joquebede estamos lendo um livro intitulado Futuros Homens, por sinal muito bom, que é para a criação de meninos. E teve um dia que eu falei, Joquebede, esse livro tinha que ter chegado na minha mão 20 anos atrás. Porque eu cometi alguns erros na criação que eu deveria ter lido e não cometido. Então aí você deve então pensar o seguinte: se nós somos pecadores e vamos cometer erros com as pessoas, nos mais variados tipos de relacionamento, dentro de casa ou no contexto familiar ou fora do contexto familiar, nós não podemos esperar que as nossas famílias sejam perfeitas, mas como é que você trata com essa imperfeição ou com essas marcas negativas que vieram? Bom, nossa família, ela foi e continuará sendo imperfeita. Mesmo que você já esteja casado, se reúna com a sua família vez por outra, ou uma vez por mês, ou toda semana almocem juntos, mas ela não é perfeita. Por quê? A semente de Adão que todos nós herdamos nos leva a esse caminho da imperfeição. E é por esta razão que muitas vezes a família deixa uma marca que ela fica tão impregnada na nossa vida que nós não conseguimos muitas vezes percebê-la ou não conseguimos, depois de percebê-la, nos livrar dela. E há algumas vezes a gente até acha que não é uma marca negativa. Por isso que o padrão para avaliação de ser marca positiva ou negativa é a palavra de Deus. Mas vou voltar a dizer, toda família deixa de alguma maneira ou de outra uma marca negativa. Muitas vezes é uma disciplina excessiva, ou o pai ou a mãe, na hora de disciplinar,
foi muito cruel na maneira de corrigir, ou verbalmente, ou até verbalmente e fisicamente, bateu demais, ou falou palavras que depreciaram demais você ou qualquer outra pessoa. Então, isso a gente carrega como mágoa, como cicatriz para o resto da nossa vida, se isso não for levado à cruz de Cristo. Uma outra situação, o abuso emocional. Pais que pressionam os filhos, que exigem que os filhos sejam aquilo que os filhos não querem e não têm a mínima condição de ser, que programam a vida dos filhos de uma tal maneira que fica tão engessado que não dá prazo nem para os filhos respirarem, e muitos filhos acabam saindo de casa e não querem nunca mais voltar, raramente voltam ao contexto de pai e mãe porque eles querem liberdade. Então, essas marcas, muitas vezes, a gente acaba levando e fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Eu conheço gente que fala assim, no dia que meu filho casou, aquilo foi demais para mim, mas não estou dizendo demais de alegria, não. Ela sentia como se tivesse morrido alguém da família. A pessoa estava falando como se tivesse acontecido um trágico acidente. Então, parece que não é tão ruim assim, mas a gente precisa aprender a liberar as pessoas para irem, porque quem tem a liberdade de ir tem prazer em voltar. Mas quem é muito amarrado, preso, e você não quer soltar, a pessoa, o que ela vai fazer? Me solta, porque ela quer o espaço dela e ela precisa do espaço dela. Vocês estão entendendo que quando a gente fala de marcas negativas, não é só roubar, matar, adulterar, fornicar, não são só estas coisas que a gente acha que são os piores pecados. São coisas do dia a dia. Muitas vezes a gente pode aprender na nossa família a fofocar. E aí quando você é crente, você fala, não, eu estou falando só para que você ore, mas o que aconteceu, aconteceu. A gente ainda usa algumas palavras evangélicas para disfarçar a nossa capacidade de fofocar. E isso é ruim. Também às vezes uma mãe que está sempre nervosa, está sempre brava, está sempre gritando com todo mundo, com os filhos. Isso gera traumas, isso cria marcas horríveis. Um pai iracundo também, ou um pai que não está nem aí para nada. Ele trabalha fora o dia todo, chega em casa, se joga no sofá na frente da TV, não interage com a família, não tem diálogo, não tem um convívio, muito menos também de uma família cristã. Não tem tempo para a palavra, não tem tempo para o diálogo. Então, isso vai ficando de exemplos. O menino vai crescer achando que aquele é o padrão. A menina vai crescer achando que gritar com todo mundo, tá sempre estressada, nervosa, é o padrão. E quando eles menos pensarem, estarão reproduzindo isso na nova família que eles vão constituir. Ou fica brava, faz greve de silêncio. Não fala com o marido, não fala com os filhos. Então, os filhos vão crescer e vão reproduzir. Para não reproduzir, irmãos, só a graça do Senhor, né? Só indo para os pés da cruz, indo para a oração e deixando Deus restaurar. Muitas vezes a minha família não foi uma família muito carinhosa. Ela não era uma família que demonstrava afeto, o acolhimento, abraçar, beijar, verbalizar o amor. E aí, essas necessidades que eu tinha, eu posso chegar dentro do meu casamento e me comportar do jeito que a minha família anterior comportava. E aí, a outra pessoa que tem a expectativa de ser abraçada, de ouvir elogios, de ser estimulada, e como eu não faço, ela acaba achando com o tempo que não é mais amada, que não é mais apreciada. Quando no fundo do meu coração eu aprecio, amo de paixão aquela pessoa, mas eu não fui treinado adequadamente a verbalizar. Se você notar, Jesus Cristo verbalizou o seu amor para conosco. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida para aqueles que amam. Então, Jesus verbalizou o seu amor. Isso quer dizer que eu preciso romper com a não verbalização, mesmo que a minha família tenha sido assim muito nesse processo, e então eu verbalizar isso na direção da pessoa que eu amo, de tal forma que ela constantemente saiba
do meu amor para com ela, de que meu amor não alterou, que meu amor não diminuiu para com ela. Mas tem outras coisas que a gente pode herdar de forma negativa, que é, dizendo que fala a verdade, a gente falar palavras que machucam a outra pessoa quando a gente está confrontando. A Bíblia lá em Efésios diz que a gente precisa falar a verdade em amor. Em amor. Ou seja, não existe coisa mais restauradora quando a verdade é juntada com amor e essas duas partes são oferecidas. Então, muitas vezes na família, existem famílias que fazem o seguinte: ou elas falam muito a verdade e são cruéis na maneira de falar a verdade, ou elas são tão amorosas que elas nunca confrontam, nunca falam a verdade, sempre deixam passar. Então, qualquer um dos dois lados, quando você não junta a verdade com o amor, é errado. Porque se eu amo demais e eu deixo a pessoa fazer o que ela quer, eu estou permitindo que os erros dela não sejam tratados. Mas se eu sou tão cruel ao falar somente a verdade sem amor, eu posso até emocionalmente destruir aquela pessoa. E a gente pode ter isso dentro do nosso lar. Como é que a gente equilibra? Sendo bíblico, falando a verdade em amor, para este exemplo que eu estou citando. E outro detalhe, nós realmente, como pais, como educadores, né, seja um vô, um tio, uma tia, uma avó, quando você errar, querido, reconheça o seu erro, chame o filho, chame o neto, chame aquela pessoa que está debaixo da sua autoridade, peça perdão. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Eu também já fiz isso. Felizmente, infelizmente, né, porque eu não gostaria de ter feito, porque eu não teria errado. Mas se eu fiz, é porque eu errei. E por que é bom a gente pedir perdão, até mesmo como pai e mãe? Porque é restaurador. Restaura o nosso relacionamento aqui com o filho, com a filha e também com Deus. E nós vamos para a cruz de Cristo pedir ajuda para cumprir essa missão tão maravilhosa de educar outra vida, que não é fácil. E tem um outro negócio que é didático. Quando você admite para seu filho que você errou, que você pecou, e pede perdão, ele também vai aprender a fazer isso. Quando ele errar, ele vai ter a hombridade, ele e ela, a humildade de dizer assim, eu tenho um exemplo dentro de casa. Então, a gente traz marcas negativas, que é o que a gente está enfatizando hoje. Mas estas marcas, elas precisam ir para a cruz de Cristo. Como? Eu preciso buscar ao Senhor até que Ele me livre dessas marcas negativas, dessa herança negativa que eu trouxe da minha família. Isso não quer dizer que você tem que rejeitar a sua família, isso não quer dizer que você tem que meter o dedo no nariz de todos os seus familiares, pais, seja lá quem for, e dizer que eles te deram coisas ruins. Não, ore também por eles, mas em especial queira mudança no seu coração, porque aí você investe no seu casamento, você investe na sua paternidade e maternidade, você investe inclusive no relacionamento com os seus pais, se ainda não for casado. E o desafio prático dessa semana, irmãos, vai ser o seguinte: com certeza, enquanto você estava ouvindo aí, você lembrou de alguma marca negativa, uma herança negativa que você recebeu. Ore por isso. Libere perdão no seu coração para com seus pais, para com aquelas pessoas que educaram você. E peça graça do Senhor para você não reproduzir isso. E que Deus abençoe cada um de vocês. Curta esse vídeo, compartilhe e deixe seus comentários abaixo. Deus abençoe. Que o Senhor nos abençoe.